Amigos da Rádio Difusora FM 99.5, nós estamos aqui no gabinete do deputado Pedrocian Neto, nosso amigo, amigo de Três Lagoas, da nossa região, e nós vamos bater um papo com ele, a fazer uma avaliação do momento político que nós estamos atravessando. Deputado, muito obrigado por estar atendendo a nossa reportagem aqui. O senhor é deputado, mas antes de ser deputado, professor, economista, sabe muito bem o que nós estamos passando nesse país, né? Foi secretário de Finanças aqui em Campo Grande. E eu queria que o senhor começasse no nosso começo da nossa entrevista, falando um pouquinho a avaliação do momento que nós estamos atravessando, deputado. Olha, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Cláudio. É sempre um prazer falar com todos os nossos amigos aí de Três Lagoas e falar de temas do cotidiano, temas que estão na cabeça do eleitor, principalmente com a situação econômico-financeira em que o Brasil hoje se encontra nesse começo de 2025. Eu tenho uma variação de preocupação do quadro econômico brasileiro, quadro macroeconômico, sobretudo por conta das coisas que estão ocorrendo na área fiscal do governo federal. Se você for olhar as contas do governo federal, nós estamos verificando hoje um déficit, isso é, quando você olha a receita menos a despesa do governo federal, faltam para fechar as contas valores superiores a R$ 1 trilhão quando você leva em consideração todas as despesas, incluindo juros. Então, o governo federal vem com um déficit muito significativo, superior a R$ 1 trilhão. A dívida pública do governo federal é da ordem de 7 trilhões, e quando você olha a dívida pública de todos os governos, União, Estado e município, nós chegamos a 9 trilhões. Então, se você for olhar hoje o Brasil em nível de endividamento, nós estamos aí chegando a próximo a 80 e poucos por cento de tudo que é produzido no nosso país é comprometido com a dívida. Então é uma dívida de 9 trilhões que está crescendo a R$ 1 trilhão todo ano. Naturalmente que aqueles que emprestam recursos para o governo federal, que financiam a dívida pública, que são os bancos, principalmente os fundos de pensão, têm preocupação com relação à sustentabilidade da dívida. E aí tem um efeito colateral disso, que é a ascensão do dólar. E as pessoas que estão nos escutando falam assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro na dívida pública, eu não aplico em títulos do governo federal. Cláudio, se você, por exemplo, tem um CDB no seu banco, você tem um CDI, você tem lá R$ 3 mil, tem R$ 5 mil aplicado no banco, você não aplicou o dinheiro na dívida pública, mas o seu banco pegou o seu dinheiro e no final do dia comprou uma letra do Tesouro Nacional, uma nota do Banco Central, etc. Então, esse seu dinheiro, que é a poupança das famílias e das empresas, está aplicado nos títulos da dívida pública, e os gestores de riqueza, que são os bancos, fundos de pensão, aqueles que administram carteiras bilionárias, eles têm preocupação com relação à sustentabilidade da dívida e o eventual calote do governo federal. Qual que é a defesa que os bancos fazem quando verificam no horizonte situações de problema? Os bancos já se antecipam e vendem esses títulos para começar a comprar dólar e colocar dinheiro para fora do país. Ou seja, por medo de um calote da dívida pública, por medo de uma insustentabilidade das finanças do governo federal, os agentes econômicos começam a se desfazer desses títulos, compram dólar para colocar o dinheiro para fora do país. Qual que é o efeito disso? O dólar sobe. Então, isso que aconteceu nesse final do ano passado, do dólar ir acima de 6 e pouco, é reflexo dessa crise de confiança que os agentes econômicos têm, que a economia como um todo tem em relação à área fiscal do país. Qual que é o remédio para isso que o governo federal agiu para que pudesse mitigar e corrigir esses problemas? De um lado, ele vendeu o dólar, o governo federal tem, o Banco Central tem as suas reservas, chamadas reservas cambiais. Então ele vendeu só no ano passado mais de 30 bilhões de dólares no mercado à vista para derrubar a cotação do dólar. Então, assim, é uma perda de patrimônio do Banco Central, e lá no futuro nós vamos ficar mais sujeitos aos choques externos, problemas externos, então aumenta a vulnerabilidade do país. E a segunda coisa, que era para controlar a inflação e tentar fazer com que o dólar caia também, é o aumento da taxa de juros, que é a chamada taxa Selic. O governo federal, aliás, o Banco Central, aumentou em 2 pontos percentuais a taxa Selic recentemente. E as pessoas falam assim, poxa, mas isso é tão pouco, 2%, qual que é o impacto disso? Cláudio, a cada 1% de elevação dessa taxa Selic, a dívida pública
do governo federal sobe 55 bilhões de reais dentro de um ano. Então, essa elevação simples de 2% fez com que a dívida pública brasileira, só em juros, crescesse 110 bilhões de reais. E ela que já era altíssima. Que já era altíssimo. Então, você imagina, ó, nós temos um déficit de 1 trilhão e o governo federal aumentou ainda mais 2% os juros. E diz então, que vai aumentar mais uma vez. Ainda vai subir. A previsão do mercado é que os juros cheguem a 15% ao final desse ano. É muita coisa. Então, o cenário econômico do governo federal é preocupante. Dívida em ascensão, dólar com dificuldade. Dólar está caindo agora porque subiu os juros, porque vendeu dólar no mercado à vista, mas a situação é muito preocupante. Com juros mais altos, perspectiva de crescimento econômico mais reduzido, mercado de trabalho com mais dificuldade, então uma possibilidade de uma desaceleração e quem sabe até uma recessão no final do ano ou no segundo semestre. Então, coisas complicadas no governo federal para o ano de 2025. Gostaria de ser portador de melhores notícias, mas essa é a realidade. E qual que é o problema central disso? Se nós estivéssemos no começo do governo Lula, o remédio natural seria: nós vamos fazer uma gestão fiscal para ter superávit, para a gente fazer economias, para fazer enfrentamentos, para fazer cortes, para que a gente colocasse as contas públicas em ordem. Mas como o governo federal vem para a reeleição, Lula quer a reeleição, dificilmente ele vai fazer essa agenda econômica de cortes e tudo mais. Esse remédio amargo. Né? Esse remédio amargo. Remédio amargo o governo dá no começo do governo. Na segunda metade do governo, o governo prepara a reeleição. Então, o Lula prepara a reeleição, então esse cenário não vai melhorar. Então, está muito bagunçado, afetando o Brasil e, naturalmente, afetando o Mato Grosso do Sul. Agora, deputado, o senhor não acha que se a economia continuar desse jeito, fica difícil a reeleição do governo, né? Olha, eleição não é uma coisa muito simples, né? Porque eleição são muitos fatores que vão determinar e é muito cedo, naturalmente, para a gente cravar qualquer tipo de coisa. Se o Lula é reeleito, nem sabemos se ele de fato é candidato. Já até falou que não era candidato. Eu não acredito, eu acho que ele seja candidato. Mas nós vamos ver o cenário lá no futuro, quem que vai disputar contra ele, como é que vai estar a economia lá na frente, como que é o cenário internacional, tem todo essa movimentação de complexo, Trump. Né? Então é muito difícil a gente cravar alguma coisa. Mas eu diria hoje que o cenário para a reeleição do Lula é um cenário de aumento crescente da dificuldade, um cenário mais adverso para o presidente. E, na verdade, nós vimos recentemente, você acompanhou esse Datafolha recente, Sim. que mostra um derretimento das intenções não das intenções de voto, mas de aprovação do governo Lula, e até mesmo numa faixa de renda que sempre foi o sustentáculo político do governo. Gente que ganha menos de 2 salários mínimos sempre foi o eleitor tradicional do Lula, e até mesmo em praças como do Nordeste, do Norte do país, que sempre tiveram esse voto no Lula e no PT, houve uma rejeição muito grande e caiu. Não sabemos se isso é momentâneo, se ele recupera ou se não recupera, mas de qualquer forma foi um sinal de alerta muito importante para o Lula e, na minha opinião, é a economia que está pautando todo o debate. Então acho que a eleição de 2026 vai ser sobre economia. Muito bem, eu também acho que é isso. Mas tem números assim que deixa a gente um pouco sem entender, né? Por exemplo, a taxa de desemprego sempre caindo, né? É verdade. Se você vê como é que é a coisa em economia, que é uma ciência também que você tem que ter leitura sobre ela. Se você pega a taxa de desemprego, hoje ela é a menor taxa de desemprego de toda a série histórica. É como se a gente estivesse falando assim, que o país está caminhando próximo ao chamado pleno emprego. Vamos qualificar um pouco o que é pleno emprego. A taxa de desemprego ela é medida de acordo com as pessoas que estão procurando emprego. Não todas as pessoas que estão desempregadas. Pode acontecer que existam pessoas desempregadas que não estão procurando emprego, então isso vai fazer com que a taxa de desemprego não mostre Esses são os chamados desalentados, por exemplo, né? Hoje você tem o nem, que é a pessoa que nem estuda e nem trabalha. Sim. Né? Então isso está acontecendo. A taxa de desemprego, de fato, ela está no mínimo histórico. Por que ela está no mínimo histórico? Justamente por conta da política fiscal. Qual é o lado bom da política fiscal do governo? O governo é gastão, o governo está gastando muito, certo? Ele tem um déficit significativo. É ruim para as contas públicas? Mas isso ele aquece a economia, a demanda agregada está forte, isso injeta recursos na economia e tem um aquecimento do mercado de trabalho via consumo, via demanda.
Então o governo impulsiona a economia e faz com que o emprego fique bem aumentado, massa salarial crescida e desemprego reduzido. Tá? Agora, é sustentável conseguir esses índices de desemprego através de uma elevação tão grande da dívida pública? Essa que é a questão. Então, a nossa preocupação é essa, justamente, pleno emprego, excelente, nós devemos buscar isso, mas o caminho para se conseguir esse pleno emprego através de uma dívida pública tão significativa é que é problemático. Então, é a sustentabilidade no futuro que a gente se preocupa. Bom, nessa linha de entendimento que o senhor traça, falando a nível de Brasil, o Mato Grosso do Sul vive um momento diferenciado, né, deputado? É um pouco diferente disso, né? O Mato Grosso do Sul, ele é como se fosse assim, um ponto fora da curva. Nós estamos numa situação econômica bem mais favorável que o resto do Brasil. Eu tenho conversado muito com o governador Eduardo Riedel e eu penso que essa forma de governar o Estado, esse modelo de gestão que se estabeleceu aqui, o nosso pilar de crescimento econômico, baseado seja no agro, na agricultura familiar, numa aposta da agricultura, dos produtos agropecuários como um dos pilares, e de outro também a exportação de produtos industrializados, né, essa nova industrialização do Estado, esses dois grandes pilares, fez com que o Mato Grosso do Sul crescesse muito mais do que o resto do Brasil nos últimos 10 anos ou mais. Se você pega, por exemplo, o crescimento que está projetado para o ano de 2025 no Mato Grosso do Sul, estima-se que nós vamos ser ou o primeiro ou o segundo estado que mais vai crescer. Estamos projetando cerca de 4,2% de crescimento do PIB do Mato Grosso do Sul. Nós vamos chegar provavelmente a 200 bilhões de reais produzidos dentro do nosso estado, enquanto o resto do Brasil, todos os economistas, pessoal da Faria Lima, consultorias especializadas, bancos, falam que o Brasil vai crescer 2%. Então, nós estamos crescendo, ou nossa projeção de crescimento é o dobro da média nacional. Então, o que tem explicando isso? Agro forte, industrialização muito forte. Três Lagoas é a expressão disso. Acho que se tem uma coisa que o Mato Grosso do Sul tem que se orgulhar é aquilo que foi feito na última década na cidade de Três Lagoas, com essa industrialização, com essa pujança, com esse modelo econômico que nós encontramos e que agora vai se espalhando para o resto do Mato Grosso do Sul, sobretudo nesse chamado o corredor da celulose, o vale da celulose, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Inocência. Aí também nós estamos falando aí de Bataguaçu com perspectiva de novos investimentos, Brasilândia, Selvíria. Então, toda essa região como um todo, a região do Bolsão como um todo, acho que está indo muito bem com muitos investimentos. Então, isso aí está mostrando a pujança do nosso estado. Se você pega um número, Cláudio, eu fui relator do orçamento desse ano aqui do governo. O orçamento desse ano foi de 26 bilhões e 400 milhões de reais, para o ano de 2025. Eu fui relator. Se você for pegar o orçamento do governo do estado em 2020, há 5 anos atrás, o orçamento era de 15 bilhões de reais. Ou seja, nós crescemos mais de 10 bilhões de reais no nosso orçamento do nosso estado em menos de 5 anos. E por que isso tudo aconteceu? Porque a base econômica do estado cresceu muito. Então, essa pujança faz com que a arrecadação tributária seja maior, o investimento seja maior, o Mato Grosso do Sul pode ter um governo municipalista, e eu tenho participado muito nessas conversas, essas andanças com o governador. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante com a nossa forma de governar aqui do Mato Grosso do Sul. As prioridades não nascem do Parque dos Poderes em direção aos municípios. São os municípios que ditam aquilo que eles querem para o Parque dos Poderes. Inclusive, o governador fez uma rodada com os prefeitos aí, né? Recebendo os prefeitos, vereadores. Foi muito legal isso, né? Muito interessante. Então, isso tudo tá fazendo com que o Mato Grosso do Sul cresça. Esse dia atrás eu estive lá em Água Clara, com a prefeita Gerolina. Impressionante. A Água Clara virou um canteiro de obras. A cidade inteira está em obras. As coisas estão acontecendo. Três Lagoas também tem a sua pujança, etc. Então, acho que esse é um pouco desse Mato Grosso do Sul que vai bem, vai certo, mas nós temos que manter esse ritmo de crescimento, porque o objetivo não é só crescer o PIB. Na verdade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que esse estado possa ser um estado desenvolvido. Nós queremos as pessoas ganhando bem, nós precisamos erradicar a pobreza extrema. Hoje, a pobreza extrema do Mato Grosso do Sul é 2,7% das pessoas. Aliás, era 2,7%, caiu para 2%, uma redução expressiva. Mas ainda assim é 2%. 2 pessoas a cada 100
vivem na extrema pobreza. Nós temos que erradicar a extrema pobreza. Então é um conjunto, economia de um lado, é inclusão social de outro. Então é um conjunto, é um mix de política econômica que nós temos que fazer, que esse Estado precisa fazer e continuar nesse ritmo para a gente chegar ao mundo desenvolvido. Legal, muito bem. Quando é que o senhor visita Três Lagoas? Olha, eu estou planejando no final desse mês dar um giro pelo Bolsão e quero dar uma passada lá em Três Lagoas, muita coisa acontecendo e conectar com as pessoas de lá, né? Perfeito, perfeito. Né? Ver os amigos, fazer novas amizades. Fazer novas amizades, ajudar o nosso prefeito, Cassiano, Isso. ver a nossa turma lá. E tem muito projeto importante acontecendo para a região de Três Lagoas que nós estamos monitorando. Por exemplo, a 262, nós estamos acompanhando isso, participando dessas discussões junto com o governador Riedel, toda hora fala sobre esse tema. Vai ter esse leilão, tinha um leilão que estava agora para o final do ano passado, ele foi adiado para maio, maio. Então um investimento aí de quase 6 bilhões de reais, duplicação em mais de 115 quilômetros, nós estamos falando em terceira faixa, em inúmeros quilômetros também. Então é a 262, a 267, a 040, que eu acho interessante nessa licitação, que na realidade não é só a 262, porque se fosse só a 262, você não consegue fazer a licitação, porque naturalmente vai pedagiar, o setor privado para entrar e fazer o investimento vai pedagiar. Se você pedagiar apenas uma via e deixar as outras sem, você tem o desvio de tráfego e na realidade aí você inviabiliza economicamente. Então é todo um pacote. É a 262, a 267, a 040 e para que haja um sistema todo de transporte no nosso estado. Então acho que vai ter concessionário privado, nova gestão, mais segurança, acabar com as mortes, diminuir drasticamente a violência no trânsito, né? Tantas mortes de animais, etc. Então acho que vai dar uma repaginada na 262 e todo esse sistema aí em benefício. E fora isso, a ferrovia, né? Sim. A ferrovia, que durante tanto tempo esse assunto ficou andando de lado, eu tenho insistido tanto que a gente precisa corrigir esse problema, parece-me que agora nós vamos caminhar definitivamente para a repactuação e vai ter investimento novo, pelo menos de Ribas até Três Lagoas, com bitola larga, investimento de mais de 20 milhões de reais por quilômetro, é bastante coisa, e um novo investimento a partir de Três Lagoas, ligando a Aparecida do Taboado, que aí sim, investimento totalmente novo, e de Aparecida vamos ligar na chamada Malha Paulista. Então, é a ferrovia novamente servindo ao estado de Mato Grosso do Sul e a gente chegando até Santos com a linha férrea. Você vê que coisa, as pessoas falam sobre rota bioceânica. É muito importante a gente exportar para o Pacífico, certo? Agora, nós esquecemos do Atlântico, porque nós tínhamos uma ferrovia que ligava até o Porto de Santos, desde 1914. E agora, infelizmente, nós não temos mais, ela está parada, está sucateada. Então, antes de sair para o Pacífico, a gente tem que voltar para o Atlântico. É verdade, é verdade. Deputado, muito obrigado por senhor ter nos recebido aqui, né? Imagens de Josias Martins, né? Muito obrigado e te aguardo aí em Três Lagoas. Olha, prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos aí de Três Lagoas. Contem com o deputado Pedrociano Neto. Acompanhem a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook. O Instagram é o Pedrociano Neto, tudo junto. E no Facebook, Pedro Pedrociano Neto. Aí vocês vão acompanhar um pouco mais do dia a dia, das bandeiras, das lutas do deputado. E pode contar conosco aí para o desenvolvimento da nossa querida Três Lagoas.